Meu filho e sua esposa me chamaram de a empregada. A viúva-chefe entregou as chaves e partiu. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Naquela manhã, como em tantas outras antes, Neuza chegou cedo à casa do filho com pão fresco, um sorriso caloroso e a mesma dignidade silenciosa que carregava tanto em salas de reunião quanto em quartos de hospital. Suas mãos, que antes assinavam contratos de milhões, agora dobravam toalhas, lavavam pratos e ajudavam a alimentar sua neta sem precisar que alguém pedisse. Ela nunca precisou de agradecimentos, apenas de inclusão. O aroma do café recém-coado preenchia a cozinha espaçosa. Neuza movimentava-se com a familiaridade de quem conhecia cada canto daquele lugar. Afinal, cada tijolo daquela casa carregava suas impressões digitais, literal e figurativamente. Enquanto arrumava a mesa para o café da manhã, tentava não fazer barulho. Seu filho Paulo e a esposa dele, Quitéria, provavelmente ainda dormiam no andar de cima. E a pequena Raquel, sua neta de 5 anos, também. A casa estava silenciosa, exceto pelo som ocasional da geladeira e o canto dos pássaros no jardim que ela mesma havia planejado anos atrás. Neuza olhou pela janela da cozinha para o quintal verdejante. As rosas que plantou começavam a florescer novamente, trazendo cores vivas ao cenário matinal de São Paulo. Mesmo com o barulho da cidade já em pleno movimento lá fora, aqui dentro, neste pequeno oásis, o tempo parecia seguir outro ritmo. Ela se permitiu um momento de reflexão enquanto tomava seu café. Aos 62 anos, Neuza Oliveira era o que muitos chamariam de uma história de sucesso. Vinda de família humilde na periferia paulistana, conquistou seu espaço no Muniz, competitivo mercado imobiliário, através de trabalho árduo e determinação inabalável. Quando seu marido faleceu 12 anos atrás, ela não apenas manteve a construtora que haviam fundado juntos, mas a transformou em uma das mais respeitadas empresas do setor. O que poucos sabiam é que, apesar do sucesso profissional, Neuza sentia um vazio que nenhum contrato milionário poderia preencher. Seu único filho, Paulo, havia sido sua prioridade desde sempre. Quando ele anunciou que seria pai há 5 anos, algo nela renasceu. A oportunidade de ter uma família novamente, de sentir que seu amor tinha um propósito além dos negócios. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos descendo a escada. Paulo apareceu na cozinha, já vestido para o trabalho, com os cabelos ainda úmidos do banho. Mãe, não sabia que você viria hoje. Havia uma nota de surpresa em sua voz, mas não necessariamente de alegria. Bom dia, filho. Pensei em trazer pão fresquinho e ajudar com a Raquel. Hoje não é dia de reunião na escola? Paulo pegou uma xícara e se serviu de café antes de responder. Era ontem. A reunião foi remarcada. Quitéria foi sozinha. Neuza sentiu um aperto no peito. Ninguém havia lhe avisado da mudança. Ah, entendo, desculpe, ninguém me avisou. Achei que Quitéria tinha mandado mensagem. Paulo evitou seu olhar, focando-se em passar manteiga no pão. Enfim, obrigado pelo café. Vou acordar aqui. Estamos atrasados. Enquanto Paulo subia novamente as escadas, Neuza sentiu aquela sensação familiar de estar simultaneamente presente e invisível. Nos últimos meses, isso acontecia com frequência crescente. Pequenos esquecimentos, detalhes importantes sobre sua neta que ninguém se preocupava em compartilhar. Convites para eventos familiares que chegavam de última hora, como obrigações de cortesia. Minutos depois, Quitéria desceu as escadas, impecavelmente vestida, como sempre, seguida por uma sonolenta Raquel ainda em pijamas. A menina, ao ver a avó, correu para abraçá-la. Vovó, você veio. O coração de Neuza aqueceu-se instantaneamente. Vim sim, meu amor. Trouxe pão quentinho para você. Quitéria apenas acenou com a cabeça como cumprimento enquanto checava mensagens no celular. Ela era 20 anos mais jovem que Paulo, com uma beleza que causava impacto imediato. Conheceram-se quando ela era estagiária na empresa de Neuza. O casamento aconteceu rapidamente, para surpresa de todos. Raquel, vá se arrumar para a escola, por favor. A voz de Quitéria era suave, mas carregava uma autoridade que não permitia questionamentos. Paulo, você leva ela hoje? Tenho aquela reunião com os novos clientes. Paulo assentiu, dando um beijo rápido na testa da filha.
Vá se vestir, princesa. Papai tem uma surpresa no caminho da escola. Raquel obedeceu, não sem antes dar outro abraço na avó. Você vai estar aqui quando eu voltar, vovó. Antes que Neuza pudesse responder, Quitéria interveio. Sua avó provavelmente tem outros compromissos, querida. Ela é uma mulher muito ocupada, não é mesmo, dona Neuza? Havia algo no tom de Quitéria que sempre fazia Neuza se sentir inadequada, como se sua presença fosse uma intrusão, não importa quanto ajudasse. Na verdade, estou livre hoje. Posso ficar com Raquel depois. Da escola, se quiserem. Paulo e Quitéria trocaram um olhar rápido que não passou despercebido por Neuza. Combinamos de levar Raquel ao shopping hoje à tarde, mãe. Mais um dia, talvez? Claro, claro. Neuza forçou um sorriso. Só queria ajudar. Você já ajuda muito, dona Neuza. Quitéria sorriu. Aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Na verdade, às vezes acho que abusamos da sua boa vontade. Paulo checou o relógio. Preciso ir. Estou atrasado para uma reunião. Ele deu um beijo rápido na bochecha da mãe. Obrigado pelo café, mãe. Até mais. Enquanto Paulo saía, apressado, Neuza começou a limpar a mesa, ocupando as mãos para não demonstrar o desconforto que sentia. Quitéria permaneceu na cozinha, ainda absorta no celular. Não precisa limpar, dona Neuza. A Diva vem hoje. Diva era a faxineira que vinha 2 vezes por semana. Não me importo. Gosto de ajudar. Quitéria finalmente guardou o celular e encarou Neuza diretamente. Preciso fazer algumas ligações. Pode ficar de olho na Raquel enquanto ela se troca? Não quero que ela demore. Já estamos atrasados. Claro. Neuza secou as mãos no pano de prato e se dirigiu à escada. Ao passar pelo corredor, notou algumas fotos familiares na parede que não estavam ali em sua última visita. Fotos de Paulo, Quitéria e Raquel em uma viagem recente. Não havia sido convidada. Enquanto subia as escadas, Neuza lutava contra a sensação crescente de que, apesar de todo o seu esforço para ser presente, estava sendo gradualmente apagada da história da própria família. No quarto de Raquel, decorado com temas de princesas e animais, a menina tentava abotoar seu vestido favorito. Neuza ajoelhou-se para ajudá-la, ignorando a dor nos joelhos. Vovó, olha o que eu desenhei ontem. Raquel apontou para um papel colorido sobre a cômoda. Era um desenho infantil de 3 pessoas de mãos dadas em frente a uma casa. Somos eu, você e o vovô no céu. Neuza sentiu um nó na garganta. É lindo, meu amor. Seu avô ficaria muito orgulhoso. Mamãe disse que vovô era muito bravo. É verdade? A pergunta pegou Neuza de surpresa. Seu avô era rigoroso quando precisava ser, mas tinha o coração mais gentil que já conheci. Ele adoraria você. Enquanto ajudava Raquel com os sapatos, Neuza pensou em como Antônio teria lidado com esta situação. Ele sempre foi mais direto, menos disposto a aceitar desrespeito velado. Mas também sempre priorizou a harmonia familiar acima de tudo. Vovó, por que você não mora com a gente? A inocência da pergunta perfurou o coração de Neuza. Porque tenho minha própria casa, querida, e seu pai e sua mãe precisam de espaço para vocês 3 serem uma família. Mas você é da família também. Antes que Neuza pudesse responder, o celular dela tocou. Era Simone, sua assistente na empresa. Neuza, desculpe incomodar, mas temos uma situação com o projeto do Morumbi. O engenheiro encontrou problemas estruturais que não foram previstos. Estou indo para aí, Simone. Prepare os relatórios, para revisarmos. Desligando o telefone, Neuza olhou para Raquel, que já estava completamente vestida. Preciso ir trabalhar agora, meu amor. Prometo voltar logo para brincarmos. Promete mesmo? Os olhos da menina brilhavam de esperança. Prometo. Neuza deu um beijo na testa da neta e a ajudou a descer as escadas. Na sala, Quitéria estava ao telefone, falando em voz baixa, mas não o suficiente para que suas palavras não alcançassem o corredor onde Neuza parou ao ouvir seu nome. Não, ela está aqui agora. Chegou sem avisar como sempre. Quitéria riu de algo que a pessoa do outro lado da linha disse. Exatamente, como uma empregada que não sabe quando deve ir embora. Neuza congelou, sentindo o impacto das palavras como um golpe físico. Não era raiva o que sentia. Era algo mais frio que a raiva. Era a profunda e dolorosa compreensão
de que havia ultrapassado seu tempo de boas-vindas em um lugar que ajudara a construir, que o amor que pensava estar oferecendo agora era tratado como intrusão. O som suave dos passos de Raquel alertou Quitéria, que rapidamente desligou o telefone ao ver a sogra parada no corredor, com uma expressão que deixava claro que havia escutado tudo. Dona Neuza, eu... Neuza levantou a mão, interrompendo qualquer tentativa de explicação. Com dignidade, ela se virou para Raquel. Vovó precisa ir agora, meu amor. Seja uma boa menina na escola. Enquanto se dirigia à porta, Neuza parou por um momento, olhando para aquela casa que ela havia praticamente dado ao filho. Cada móvel, cada detalhe tinha sua aprovação. A casa inteira, cada cômodo, cada peça de mobília, cada tijolo, ainda estava legalmente em seu nome. Um presente para seu filho anos atrás, que ela nunca formalizara completamente. Sem olhar para trás, Neuza saiu, fechando a porta suavemente. Nenhum grito, nenhuma cena. Apenas um silêncio tão denso que parecia grudar nas paredes mesmo depois que a porta se fechou. No carro, Neuza permitiu-se um momento de fraqueza. Uma única lágrima escorreu por seu rosto antes que ela a enxugasse firmemente. Respirando fundo, ligou o motor e dirigiu-se ao escritório. Havia um projeto para salvar e uma empresa para administrar. O resto teria que esperar. Mas enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo, Neuza sabia que algo fundamental havia mudado. A ferida estava aberta demais para ser ignorada, e pela primeira vez em anos, ela se perguntou se sua devoção incondicional à família não havia, na verdade, prejudicado a todos. Por trás do volante de seu carro de luxo, a viúva CEO dirigia não apenas para o escritório, mas para um ponto de virada em sua vida, um que ninguém, nem mesmo ela, poderia prever completamente. Ao chegar ao imponente edifício da construtora, Oliveira, no centro financeiro de São Paulo, Neuza assumiu imediatamente sua postura de liderança. O prédio de 20 andares, com sua fachada de vidro espelhada, era um testemunho do império que ela e Antônio haviam construído juntos. Agora era seu legado solitário. No lobby, funcionários a cumprimentavam com respeito evidente. Bom dia, dona Neuza, diziam, enquanto ela caminhava com passos firmes em direção ao elevador privativo. Ninguém ousaria mencionar os olhos levemente vermelhos ou a tensão em seus ombros. No 20º andar, Simone esperava ansiosamente. Alta, eficiente e leal há mais de 15 anos, era mais que uma assistente. Era praticamente família. A verdadeira família, Neuza pensou com amargura. O engenheiro Teles está esperando na sala de reuniões com toda a documentação, informou Simone entregando uma pasta. Pelos relatórios preliminares, parece que há infiltrações nas fundações que não foram detectadas inicialmente. Neuza assentiu, já analisando os documentos enquanto caminhava. Quero o histórico completo de chuvas da região nos últimos 5 anos e uma nova avaliação estrutural independente. A manhã transcorreu em reuniões técnicas intensas. O projeto do Morumbi era um dos maiores investimentos da construtora, um condomínio de luxo com vista privilegiada para o estádio. Qualquer problema estrutural significaria atrasos e custos adicionais significativos. Mas Neuza não construíra seu império cedendo a pressões ou cortando custos em segurança. Vamos pausar as obras por 2 semanas, ela decidiu finalmente, para a consternação dos gerentes de projeto. Prefiro explicar um atraso aos investidores do que um desabamento às famílias. A firmeza em sua voz não deixava espaço para contestações. Um a um, os executivos assentiram em concordância. Eram momentos como este que reafirmavam que Neuza Oliveira era uma lenda no mercado imobiliário paulistano. Sua integridade era tão sólida quanto as estruturas que construía. Durante o almoço, servido em seu escritório enquanto revisava contratos, Neuza tentou afastar os pensamentos sobre o incidente da manhã. Mas as palavras de Quitéria, como uma empregada que não sabe quando deve ir embora, reverberavam em sua mente como um eco persistente. Algum problema, Neuza? Simone perguntou, notando seu olhar distante. Nada relacionado ao trabalho, Neuza respondeu, tentando sorrir.
Simone, que conhecia bem o suficiente sua chefe para ler nas entrelinhas, sentou-se na cadeira à frente da mesa. Problemas com Paulo e Quitéria novamente? Foi o novamente que fez Neuza perceber que sua situação familiar era mais transparente do que imaginava. Tão óbvio assim. Você nunca chega atrasada para reuniões, e hoje chegou com os olhos vermelhos. Simone deu de ombros. Não precisa ser detetive. Neuza suspirou, largando a caneta que segurava. Ouvi Quitéria me chamando de empregada hoje, falando ao telefone com alguém, rindo de como apareço sem avisar. Simone franziu o senho. E Paulo, o que ele fez? Nada, como sempre. Neuza balançou a cabeça. Ele saiu mais cedo, mas... Bem, nunca faz nada quando se trata de Quitéria. Neuza... Simone hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Já faz quanto tempo que você está tentando ser a avó perfeita, a sogra perfeita, a mãe perfeita? 5 anos? Desde que Raquel nasceu, você praticamente transformou sua vida em função deles. É minha única família, Simone. Não, não é. A firmeza na voz de Simone surpreendeu Neuza. Você tem amigos, tem a mim, tem pessoas que realmente valorizam sua presença. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Paulo. Neuza atendeu colocando no viva-voz. Mãe? A voz de Paulo soava hesitante. Quitéria me contou o que aconteceu hoje de manhã. Neuza esperou, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Olha, ela não quis dizer aquilo. Você sabe como ela é quando está estressada. Falou sem pensar. E o que exatamente você acha que ela não quis dizer, Paulo? A frieza na voz de Neuza era palpável. Essa coisa de empregada foi uma piada de mau gosto. Ela se sente mal. Ela se sente mal ou você pediu que ela se sentisse mal? O silêncio do outro lado da linha foi resposta suficiente. Paulo, estou no meio de uma crise com o projeto do Morumbi. Podemos conversar sobre isso mais tarde? Claro, claro. Paulo parecia aliviado por adiar a conversa. Só queria que soubesse que Quitéria lamenta muito. Nós dois lamentamos. Após desligar, Neuza ficou em silêncio por alguns momentos. Então, com uma determinação renovada, voltou-se para Simone. Agende uma reunião com o Dr. Uchoa para amanhã, por favor. O advogado? Simone pareceu surpresa. Algo relacionado ao projeto do Morumbi? Não, questões pessoais. Neuza retomou a revisão dos contratos, sinalizando que a conversa estava encerrada. O restante da tarde passou em uma sucessão de reuniões e decisões executivas. Neuza trabalhava com a eficiência de sempre, mas internamente algo havia mudado. Cada decisão tomada, cada ordem dada, cada problema resolvido, parecia reafirmar quem ela era. Não apenas uma avó ou mãe desesperada por aceitação, mas uma mulher que havia conquistado respeito através de décadas de trabalho árduo e integridade. Às 7 da noite, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Neuza ainda estava em seu escritório, olhando pela janela panorâmica para a cidade que se iluminava. São Paulo estendia-se à sua frente como um vasto oceano de luzes, cada uma representando uma história, uma vida. Quantas dessas vidas ela havia impactado ao longo dos anos? Quantos lares havia construído para outras famílias, enquanto sua própria parecia desmoronar? Seu celular vibrou com uma mensagem de Paulo. Raquel está perguntando por você. Quer vir jantar conosco? Neuza olhou para a mensagem por um longo momento. Era o padrão de sempre. Um incidente, um pedido de desculpas inadequado, e então a expectativa de que ela voltasse como se nada tivesse acontecido. Para manter a paz, para o bem de Raquel. Desta vez, porém, algo havia quebrado dentro dela. Não posso hoje. Reunião importante amanhã cedo. Beijos para Raquel. Enviada a mensagem, Neuza desligou o computador e pegou sua bolsa. Em vez de dirigir para sua cobertura na região dos jardins, ela tomou outro rumo. Precisava pensar e conhecia o lugar perfeito para isso. O Parque Ibirapuera estava relativamente tranquilo àquela hora. Neuza estacionou e caminhou até seu lugar favorito, próximo ao lago. Ali, sentada em um banco, observou os últimos corredores da noite. As famílias recolhendo seus pertences após um dia de piquenique. Uma jovem mãe passava com uma menina que lembrava Raquel.
A criança ria enquanto perseguia pombos, e a mãe a observava com um misto de exaustão e adoração. Neuza sentiu uma pontada de dor ao pensar que talvez nunca tivesse olhado para Paulo daquela forma. Sempre havia trabalho, sempre havia a empresa para construir, um futuro para garantir. Mas havia dado tudo a ele. Absolutamente tudo, inclusive a própria dignidade nos últimos anos. Com um suspiro profundo, Neuza tomou uma decisão. Abrindo a bolsa, retirou um molho de chaves, não apenas da casa de Paulo, mas também os documentos da propriedade que carregava sempre consigo, desde que havia transferido a casa para o nome do filho. Um processo que nunca chegara a finalizar legalmente. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Na manhã seguinte, Neuza acordou antes do alarme, como sempre. Sua cobertura nos jardins era espaçosa e elegante, com vista para o horizonte paulistano. Muitos se surpreendiam ao descobrir que a poderosa empresária vivia sozinha em um apartamento de 3 quartos. Esperavam uma mansão, talvez. Mas Neuza sempre preferiu a praticidade. Além disso, este apartamento havia sido o primeiro grande presente que dera a si mesma quando a construtora começou a decolar. Enquanto preparava seu café, o celular tocou. Era Simone, confirmando a reunião com o Dr. Uchoa às 10 horas. Também havia 3 mensagens não lidas de Paulo desde a noite anterior e 2 chamadas perdidas. Neuza ignorou-as deliberadamente. Hoje, precisava de clareza. Às 9h30, Neuza entrou no escritório impecavelmente vestida em um terno azul marinho que emanava autoridade. Sua equipe podia sentir que algo importante estava acontecendo, embora ninguém ousasse perguntar. A reunião com o Dr. Uchoa durou exatamente 1 hora. Quando terminou, o advogado saiu com uma pasta cheia de documentos e instruções precisas. "Tem certeza disso, Neuza?" ele perguntou na porta. "Absoluta, Uchoa. Apenas certifique-se de que tudo seja feito conforme discutimos." À tarde, Neuza ligou para Paulo. "Precisamos conversar. Hoje à noite. É importante." "Mãe, sobre ontem." "Não por telefone, Paulo. Estarei na sua casa às 7. Certifique-se de que Quitéria esteja presente." Havia uma firmeza em sua voz que Paulo reconheceu desde a infância. Era o tom que Neuza usava quando decisões importantes e irreversíveis haviam sido tomadas. "Claro, mãe. Estaremos esperando." Durante o resto do dia, Neuza imergiu-se no trabalho com intensidade renovada. O problema do projeto do Morumbi começava a encontrar soluções. Engenheiros propuseram um reforço inovador para as fundações, algo que não apenas resolveria o problema atual, mas potencialmente tornaria a estrutura um modelo para futuros projetos em terrenos similares. "Às vezes, é preciso um problema para nos fazer inovar", comentou um dos engenheiros durante a apresentação. Neuza sorriu pensando em como aquela frase se aplicava perfeitamente à sua situação pessoal atual. Às 18h30, ela saiu do escritório direto para a casa do filho. O trânsito de São Paulo estava pesado, como sempre naquele horário, mas ela não se importava. Cada minuto no engarrafamento era tempo para organizar pensamentos, para fortalecer sua resolução. Chegando à casa de Paulo, Neuza notou algo diferente imediatamente. O portão estava aberto, como se esperassem por ela ansiosamente. Ao estacionar na entrada, viu Paulo na porta, visivelmente nervoso. Dentro, a casa estava impecavelmente arrumada, com flores frescas na sala, um toque que certamente fora ideia de Quitéria para amenizar o clima. "Mãe!" Paulo adiantou-se para beijá-la. "Que bom que veio." Neuza aceitou o beijo com polidez distante. "Boa noite, Paulo. Quitéria está?" "Na sala." Paulo gesticulou conduzindo-a. "Raquel está na casa da minha sogra hoje. Achamos melhor, você sabe, para podermos conversar." Quitéria levantou-se ao ver Neuza. Estava elegante como sempre, mas seu rosto traía ansiedade. "Dona Neuza, que bom vê-la. Aceita um chá, café?" "Não, obrigada." Neuza sentou-se em uma poltrona mantendo a postura ereta. "Tenho algo importante para discutirmos e prefiro ir direto ao assunto." Paulo e Quitéria sentaram-se no sofá à frente dela,
como crianças prestes a receber uma bronca. O contraste não passou despercebido por Neuza. Aqui estavam dois, adultos em sua própria casa, intimidados por sua mera presença. Era tanto um sinal de respeito quanto de uma dinâmica disfuncional. Sobre o comentário de ontem, Quitéria começou. Eu realmente sinto muito. Foi completamente inadequado e... Neuza ergueu a mão interrompendo-a. Não vim aqui para ouvir desculpas, Quitéria. Na verdade, agradeço sua sinceridade ontem. Foi esclarecedor. Paulo e Quitéria trocaram olhares confusos. O comentário de ontem apenas cristalizou algo que venho percebendo há meses. Neuza mantinha a voz calma e profissional, como se estivesse em uma reunião de negócios. Minha presença aqui não é mais bem-vinda, não da forma que eu imaginava. Mãe, isso não é verdade, meu Paulo protestou. Você sempre será bem-vinda aqui. Como o quê, Paulo? Como sua mãe, como a avó de Raquel? Ou como a empregada conveniente que traz pão fresco e ajuda com as tarefas domésticas? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades não ditas. Neuza prosseguiu. Passei os últimos 5 anos tentando ser parte desta família. Ajustei minha agenda. Reorganizei minha vida, priorizei vocês acima de tudo e todos. E qual foi o resultado? Sou tratada como uma intrusa, alguém cuja presença precisa ser tolerada. Dona Neuza, Quitéria tentou novamente. Eu realmente... não quis... Por favor, Quitéria, vamos ser honestos agora. Neuza voltou seus olhos para a nora. Você nunca se sentiu confortável com minha presença, desde o casamento. Talvez por causa da diferença de idade entre vocês. Talvez por causa do meu relacionamento com Paulo. Talvez por eu representar uma geração diferente com valores diferentes. Não importa o motivo. O fato é que você me vê como uma ameaça, não como uma aliada. Quitéria baixou os olhos sem negar. E você, Paulo? Neuza virou-se para o filho. Tem permitido isso. Tem testemunhado cada pequeno ato de exclusão e escolhido olhar para o outro lado. Por quê? Por comodidade? Por medo de confronto? Ou porque, no fundo, também se ressente de mim? Mãe, nunca foi minha intenção. Paulo parecia genuinamente perturbado. Eu amo vocês duas, estava tentando manter a paz, às custas da minha dignidade. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Neuza abriu sua bolsa e retirou um envelope. Passei a manhã com meu advogado. Dentro deste envelope está a escritura desta casa. Paulo e Quitéria olharam para o envelope com apreensão crescente. Como vocês sabem, esta casa permaneceu legalmente em meu nome, mesmo depois que permiti que vocês se mudassem para cá há 4 anos. O processo de transferência nunca foi completado. Mãe, a voz de Paulo era quase um sussurro. Decidi finalizar este assunto de uma vez por todas. Neuza colocou o envelope sobre a mesa de centro. A casa agora está oficialmente no seu nome, Paulo. Um presente, sem condições ou amarras. Paulo e Quitéria pareciam atordoados. Junto, com a escritura, estão as chaves que eu tinha. Neuza indicou o envelope. Não voltarei a esta casa sem um convite explícito. Não aparecerei mais de surpresa trazendo pão fresco. Não me oferecerei para cuidar de Raquel sem ser solicitada. Esta é a sua casa, sua família, suas regras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paulo parecia ter sido atingido por um golpe físico, enquanto Quitéria alternava entre choque e culpa. Mas, mãe, Paulo finalmente encontrou sua voz. Você está nos abandonando? E Raquel, ela adora você. Não estou abandonando ninguém, Paulo. A voz de Neuza continuava calma, mas firme. Estou reestabelecendo limites saudáveis. Raquel sempre será minha neta, e você sempre será meu filho. Mas precisamos redefinir como interagimos como adultos. Neuza levantou-se, ajustando a bolsa no ombro. Vocês sabem onde moro. Meu telefone continua o mesmo. Quando quiserem me visitar ou deixar Raquel passar tempo comigo, basta ligar. Estou dando a vocês o que sempre quiseram, espaço. Dona Neuza, Quitéria falou com voz trêmula. Sei que meu comentário foi terrível, mas não precisamos chegar a este extremo. Podemos conversar, ajustar as coisas.
Não é só sobre o seu comentário, Quitéria. Neuza olhou diretamente para a nora. É sobre um padrão de comportamento que se estabeleceu ao longo dos anos. Vocês dois me querem por perto quando é conveniente. Para ajudar com Raquel, para cozinhar um jantar especial, para conselhos sobre a casa. Mas não me querem como uma presença constante, participando das decisões familiares, conhecendo os detalhes da vida de minha neta. Estou simplesmente honrando esse desejo. Paulo levantou-se abruptamente. Mãe, por favor, não faça isso. Eu sei que cometi erros, que deveria ter dito algo quando as coisas ficaram desconfortáveis, mas podemos consertar isso. Sim, podemos, Neuza concordou. Mas não com desculpas vazias seguidas pelo mesmo comportamento. Precisamos de um novo começo, com limites claros e respeito mútuo. Ela caminhou até a porta, parando para olhar uma última vez para a sala que conhecia tão bem. Tenho uma reunião no escritório amanhã cedo. Vocês têm meu número. E então ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Não houve gritos, nem cenas dramáticas. Apenas um silêncio penetrante que permaneceu muito depois de seu carro deixar a garagem. Dentro do carro, Neuza respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente no volante. Não de medo ou tristeza, mas de uma estranha sensação de libertação. Pela primeira vez em anos, sentia que havia reclamado algo de si mesma que havia perdido gradualmente. Sua autonomia, sua dignidade. Enquanto dirigia pela noite paulistana, pensou na expressão de Paulo quando entregou o envelope. Ele parecia genuinamente chocado. Talvez esperasse que ela ameaçasse tirar a casa deles, não que a entregasse sem condições. Era isso que seu filho pensava dela, que usaria propriedades e dinheiro como instrumentos de manipulação. O pensamento era doloroso, mas também revelador. Talvez houvesse mais camadas neste problema familiar do que ela havia percebido inicialmente. De volta à sua cobertura, Neuza serviu-se de uma taça de vinho e caminhou até a varanda. A cidade estendia-se abaixo, vasta e pulsante. Tantas vidas, tantas histórias acontecendo simultaneamente. Durante anos após a morte de Antônio, sentira-se isolada neste apartamento, ansiando pela proximidade familiar que Paulo, Quitéria e Raquel representavam. Agora, olhando para a mesma vista, sentia-se estranhamente em paz. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Simone. Como foi? Libertador, respondeu simplesmente. No dia seguinte, a equipe da construtora Oliveira notou algo diferente em sua CEO. Havia uma leveza em seus passos, uma clareza renovada em suas decisões. Alguns especularam que um novo contrato importante havia sido fechado, outros que ela estava finalmente superando o luto pelo marido após todos estes anos. Ninguém imaginava que Neuza Oliveira havia simplesmente parado de carregar o fardo de ser não quem era, mas quem achava que deveria ser para agradar os outros. A semana transcorreu com uma sucessão de reuniões produtivas e avanços no projeto do Morumbi. Na sexta-feira, durante um almoço executivo, Neuza surpreendeu seus diretores ao sugerir a criação de uma fundação para a habitação popular, algo que vinha considerando há anos, mas sempre adiara. A Fundação Antônio Oliveira, ela explicou, concentraria recursos em projetos habitacionais para famílias de baixa renda, com ênfase em sustentabilidade e qualidade de vida. Não apenas casas, mas comunidades planejadas. Os diretores trocaram olhares surpresos, mas entusiasmados. Este era um novo horizonte para a empresa, uma que combinava lucro com propósito social, algo que o mercado imobiliário brasileiro ainda explorava timidamente. Podemos começar com um projeto piloto na Zona Leste, continuou Neuza, revelando que já havia estudado o assunto em profundidade. Tenho contatos na prefeitura que podem facilitar as aprovações necessárias. Enquanto a reunião prosseguia com discussões animadas sobre o potencial da fundação, o celular de Neuza vibrou discretamente. Era uma mensagem de Paulo. Raquel está perguntando por você. Podemos passar aí no domingo? Neuza sentiu um leve aperto no peito. Já se passara quase uma semana sem ver sua neta, o período mais longo desde o nascimento da menina. Respondeu. Simplesmente, claro. Almoço ao meio-dia, confirmem até amanhã.
Ao terminar a reunião, Simone a abordou com outra mensagem importante. Rosana Uchoa ligou. Os documentos da transferência da casa estão todos em ordem. Precisamos apenas da sua assinatura final. Agende para segunda-feira. Neuza instruiu. Prefiro focar no lançamento da fundação hoje. No domingo pela manhã, Neuza acordou cedo para preparar o almoço. Optou por lasanha, a favorita de Raquel, e uma salada caprese que Paulo adorava desde criança. Enquanto cozinhava, percebeu que estava nervosa, como se fosse receber convidados formais, não sua própria família. Às 11h45, a campainha tocou. Através do interfone, Neuza viu Paulo, Quitéria e Raquel no saguão do prédio. Raquel pulava de excitação, segurando um pacote colorido nas mãos. Quando entraram no apartamento, a pequena correu para abraçar a avó. Vovó, senti tanto a sua falta. Neuza ajoelhou-se, ignorando a dor nos joelhos para abraçar a neta. Eu também senti sua falta, meu amor. Paulo e Quitéria permaneceram à distância, observando o reencontro com expressões tensas. Havia uma formalidade no ar que nunca existira antes, como se estivessem todos em um território neutro, testando novas fronteiras. Trouxe um presente para você. Raquel estendeu o pacote animadamente. Neuza abriu o embrulho com cuidado, revelando um desenho emoldurado. Era uma representação infantil de 4 pessoas de mãos dadas, claramente Raquel, Paulo, Quitéria e Neuza, em frente a um prédio que parecia ser o edifício onde Neuza morava. Somos nós visitando você, explicou Raquel orgulhosamente. Papai ajudou com a moldura. É lindo, querida. Neuza sentiu os olhos marejarem. Vou colocá-lo bem ali na parede da sala, para que eu possa vê-lo todos os dias. Durante o almoço, a conversa fluiu surpreendentemente bem, focada principalmente nas aventuras escolares de Raquel e nos últimos projetos da construtora. Mas havia temas cuidadosamente evitados, espaços vazios, onde antes existiriam planos familiares e decisões compartilhadas. Quando Raquel pediu para mostrar seu quarto para os pais, o quarto que Neuza mantinha no apartamento, especialmente para visitas da neta, Paulo e Quitéria finalmente ficaram a sós com a matriarca. Mãe, Paulo começou, a voz carregada de emoção contida. Quero que saiba que assinamos os papéis da casa ontem. Neuza assentiu. Seu advogado me informou. Não pelo dinheiro ou pela propriedade, Paulo continuou, mas porque entendi o que você quis dizer, sobre limites, sobre respeito. Tivemos longas conversas esta semana, dona Neuza. Quitéria acrescentou, o uso do formal donas ainda presente, mas agora soando menos como distanciamento e mais como respeito genuíno. Sobre nossa família, sobre como temos tratado você, sobre o exemplo que estamos dando para Raquel. Estou ouvindo, Neuza respondeu simplesmente. Percebemos... Paulo hesitou, buscando as palavras certas. Eu percebi que venho aceitando sua generosidade como garantida. A casa, o dinheiro para a educação de Raquel, seu tempo, sua ajuda constante, como se fosse uma obrigação sua, não um presente de amor. E eu, Quitéria interveio, percebi que tenho sido territorial, ciumento, como se sua presença diminuísse meu papel como mãe, em vez de enriquecê-lo. Neuza observou os dois com atenção. Havia sinceridade em seus rostos, uma compreensão que parecia genuína. Mas também sabia que revelações emocionais nem sempre se traduzem em mudanças comportamentais duradouras. Aprecio a honestidade de vocês, ela disse finalmente. Mas construir um novo tipo de relacionamento levará tempo. Não será resolvido em uma única conversa, por mais sincera que seja. É isso que estamos dizendo também, Paulo afirmou. Queremos tentar. De verdade. Vocês conhecem aquele terreno que a construtora adquiriu no Jardim Europa no ano passado? Neuza perguntou subitamente. Paulo e Quitéria pareceram confusos com a mudança de assunto, mas assentiram. Estamos desenvolvendo um condomínio de casas lá. 6 unidades de alto padrão. Uma delas, bem, pensei que poderia interessar a vocês. É maior que a casa atual, mais próxima da escola de Raquel. E do meu apartamento. A oferta pairou no ar entre eles. Não é um suborno,
Neuza esclareceu rapidamente. Nem uma tentativa de comprar seu afeto ou proximidade. É uma oportunidade de negócio que ofereceria a qualquer pessoa da família, com todas as condições de mercado normais. Paulo e Quitéria trocaram olhares. Podemos pensar a respeito? Paulo perguntou. É claro. O projeto só será concluído em 18 meses. Vocês têm tempo. O som de passos apressados interrompeu a conversa. Raquel voltava correndo, animada. Vovó, encontrei meus livros antigos no armário. Podemos ler juntos hoje? Neuza sorriu. Claro que podemos, meu amor, se seus pais concordarem. Paulo e Quitéria concordaram imediatamente, parecendo aliviados pela leveza que Raquel trazia à atmosfera. Durante as horas seguintes, a tensão gradualmente diminuiu. Não havia resoluções mágicas, nem promessas grandiosas de mudança instantânea. Apenas pequenos momentos de conexão genuína, agora construídos sobre uma base de respeito mútuo em vez de obrigação ou culpa. Quando a família se despediu ao final da tarde, Raquel abraçou a avó com força. Quando vamos nos ver de novo, vovó? Antes que Neuza pudesse responder, Quitéria interveio. Que tal no próximo fim de semana? Talvez a vovó possa nos visitar para um almoço em casa? Se ela quiser, claro. O convite, explicitamente apresentado como uma escolha, não passou despercebido por Neuza. Adoraria, respondeu com um sorriso que, pela primeira vez em muito tempo, chegava aos olhos. E quem sabe, Paulo acrescentou, possamos começar uma tradição de almoços dominicais alternados. Um domingo aqui, outro lá. Um passo de cada vez, filho, Neuza respondeu gentilmente. Vamos começar com o próximo domingo e ver como nos sentimos. No corredor do elevador, enquanto a família esperava, Paulo surpreendeu Neuza com um abraço repentino e apertado. Obrigado, mãe, ele sussurrou, por não desistir de nós. Eu nunca desistiria, Neuza respondeu. Apenas descobri que precisava de um pouco de mim mesma de volta primeiro. Quando a porta do elevador se fechou, levando Paulo, Quitéria e Raquel, Neuza permaneceu no corredor por um momento, sentindo uma mistura complexa de emoções. Havia esperança, sim, mas também a compreensão clara de que o caminho à frente seria gradual e por vezes difícil. De volta ao seu apartamento, caminhou até a varanda com uma taça de chá. O desenho de Raquel agora ocupava um lugar de destaque na parede da sala. Aquelas 4 figuras de mãos dadas representavam não o que sua família era atualmente, mas o que poderia se tornar, se todos estivessem dispostos a fazer o trabalho necessário. Seu telefone tocou. Era Simone. Você já passou por algo parecido com isso? Ou conhece alguém que viveu uma situação semelhante? Se você quiser compartilhar sua experiência, deixe nos comentários. Na segunda-feira, Neuza chegou ao escritório renovada. Havia um vigor em seus passos, uma clareza em suas decisões que inspirava todos ao seu redor. A reunião sobre a Fundação Antônio Oliveira avançou significativamente, com uma equipe designada para desenvolver o projeto piloto na Zona Leste. Durante a tarde, Dr. Uchoa chegou com os documentos finais para a transferência da casa de Paulo. Enquanto Neuza assinava cada página, sentia-se leve. Não estava abrindo mão de algo, mas libertando-se. Sabe, Neuza, comentou o advogado idoso que conhecia a família há décadas, Antônio ficaria orgulhoso. Ele sempre dizia que você tinha mais coragem que todos nós juntos. Neuza sorriu pensando no marido. Ele dizia isso? O tempo todo. Uchoa ajustou os óculos, especialmente quando você não estava por perto para ouvir. Aquela noite, após um longo dia de trabalho, Neuza recebeu uma mensagem inesperada de Quitéria. Raquel adormeceu abraçada ao ursinho que você deu a ela no aniversário. Mandou um beijo de boa noite para a vovó. Obrigada pelo domingo. Foi importante para todos nós. A mensagem, curta e sem grandes promessas, era exatamente o tipo de pequeno passo que Neuza esperava. Não uma transformação dramática, mas um reconhecimento sincero, um esforço genuíno. Nas semanas seguintes, uma nova rotina começou a se estabelecer. Os almoços dominicais alternados tornaram-se um compromisso respeitado por todos. Houve domingos tensos, claro, momentos em que velhos padrões ameaçavam ressurgir.
Mas havia também algo novo. Uma disposição de Paulo em intervir quando necessário, de Quitéria em reconhecer limites, de Neusa em respeitar o espaço familiar do filho. Um mês depois, durante uma reunião executiva, Neusa surpreendeu a todos com outro anúncio. Estou considerando reduzir minha carga horária na empresa. Não uma aposentadoria, mas uma transição gradual para um papel mais consultivo. Simone, que estava tomando notas, ergueu os olhos com espanto. Está falando sério? Nunca falei mais sério, Neusa confirmou. Passei décadas construindo este império. Talvez seja a hora de aproveitá-lo um pouco mais e de preparar a próxima geração para assumir as rédeas. No mês seguinte, a Fundação Antônio Oliveira foi oficialmente lançada com um evento que reuniu autoridades municipais, parceiros da indústria e organizações sociais. O projeto piloto na Zona Leste, batizado de Vila Esperança, seria construído com tecnologias sustentáveis e espaços comunitários planejados. Para surpresa de Neusa, Paulo compareceu ao evento, mostrando um interesse genuíno pela iniciativa. Não sabia que você estava pensando em algo assim há tanto tempo. Ele comentou enquanto observavam a maquete do projeto. Há muitas coisas sobre mim que você ainda não sabe, Neusa respondeu sem ressentimento. Assim como há muito que ainda não sei sobre você. Isso poderia mudar, Paulo sugeriu, se ambos quisermos. Já está mudando, Neusa sorriu. Um domingo de cada vez. Naquela noite, em vez de trabalhar até tarde como costumava fazer, Neusa saiu para jantar com um grupo de amigas que não via há meses. Eram mulheres como ela, executivas, profissionais, todas com histórias de lutas e conquistas. A conversa fluiu facilmente, com risadas e confidências que só décadas de amizade permitem. Você parece diferente, Neusa, comentou uma delas, durante a sobremesa. Mais leve de alguma forma. Estou redescoberto quem sou além de todos os papéis que desempenho. Neusa respondeu após um momento de reflexão. Mãe, avó, CEO, viúva, são partes de mim, mas não minha definição completa. E quem é Neusa Oliveira, afinal? Perguntou outra amiga com um sorriso curioso. Neusa pegou sua taça de vinho, considerando a pergunta. Isso, ela sorriu, é exatamente o que estou animada para descobrir. No domingo seguinte, o almoço era na casa de Paulo e Quitéria. Quando Neusa chegou, notou algo diferente. A mesa estava posta com o jogo de porcelana que havia dado ao casal no casamento, algo que nunca tinha visto em uso antes. E no centro, um arranjo floral idêntico ao que costumava ter em sua própria casa quando Paulo era criança. Quitéria pensou em todos os detalhes, Paulo explicou ao notar o olhar de Neusa. Ela queria que você se sentisse bem em casa. A escolha de palavras não passou despercebida. Em casa. Não como uma visita de honra, nem como uma empregada, mas como família. Durante o almoço, Raquel monopolizou a conversa com histórias da escola e desenhos que havia feito. Em um momento, ela mencionou casualmente uma viagem escolar para o Museu do Ipiranga no próximo mês. As mães podem ir junto para ajudar, explicou animadamente. Mas a mamãe tem uma reunião importante naquele dia. Então, virando-se para Neusa com olhos esperançosos, Vovó, você poderia ir comigo? Neusa hesitou, olhando instintivamente para Quitéria. No passado, teria aceitado imediatamente, ansiosa para preencher qualquer espaço disponível na vida da neta. Agora entendia a importância dos limites. Para sua surpresa, foi Quitéria quem falou. Acho que seria maravilhoso se sua avó pudesse ir, Raquel. Ela conhece muito mais sobre história do que eu. Tem certeza? Neusa perguntou discretamente quando Raquel se distraiu com a sobremesa. Absoluta, Quitéria respondeu. Não é sobre competição, não é? É sobre Raquel ter a sorte de ter tantas pessoas que a amam em sua vida. Naquela tarde, enquanto ajudava a limpar a cozinha, não por obrigação, mas por escolha compartilhada, Neusa refletiu sobre como as coisas haviam mudado. Não era perfeito. Ainda havia momentos de tensão, comentários que poderiam ser mal interpretados, expectativas não comunicadas. Mas havia também um novo respeito mútuo, um reconhecimento de valor que não existia antes. Estamos considerando a proposta da casa no Jardim Europa, Paulo mencionou enquanto guardavam
Pratos. O projeto parece incrível e seria bom para Raquel crescer perto da avó. Perto, mas não em cima. Neuza brincou, fazendo Paulo rir. Exatamente. Mais tarde, dirigindo de volta para casa, Neuza refletiu sobre a jornada dos últimos meses. Aquele momento doloroso na cozinha, ouvindo as palavras cruéis de Quitéria, parecia simultaneamente recente e distante. Havia sido um ponto de ruptura, sim, mas também de reconstrução. Em seu apartamento, Neuza foi direto para o escritório, onde uma pilha de documentos da fundação a esperava para revisão. Mas, em vez de mergulhar no trabalho como faria normalmente, dirigiu-se à varanda. A noite de São Paulo estendia-se à sua frente. Luzes, sons e histórias incontáveis. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendeu com curiosidade. Dona Neuza Oliveira? Perguntou uma voz feminina. Sim, quem fala? Aqui é Teresa Mendes, da Secretaria Municipal de Habitação. Soube do projeto Vila Esperança pela conferência da semana passada. Gostaria de conversar sobre uma possível parceria com um programa social que estamos desenvolvendo. Uma hora depois, após uma conversa empolgante sobre possibilidades de expansão da fundação, Neuza desligou, sentindo-se energizada. Novas portas estavam se abrindo, não apenas em sua vida pessoal, mas também em seus projetos profissionais. Seu celular vibrou novamente com uma mensagem de Raquel, enviada do celular de Paulo. Uma foto da menina abraçada ao desenho que havia feito semanas atrás. As 4 figuras de mãos dadas, com a legenda escrita por Paulo. Ela quis que você visse que fez uma cópia para o quarto dela também. Boa noite, mãe. Obrigado por hoje. Neuza sorriu, sentindo um calor se espalhar em seu peito. Não era o final da história. Na verdade, sentia que era apenas o começo de um novo capítulo. Um em que ela não era apenas a mãe sacrificada, a avó conveniente ou a CEO implacável, mas todas essas facetas e mais, em um equilíbrio que ela mesma definia. Outro gancho narrativo envolvente e poderoso para manter você curioso. Enquanto Neuza contemplava as luzes da cidade, uma ideia inesperada começou a se formar em sua mente. E se a Fundação Antônio Oliveira pudesse fazer mais do que apenas construir casas? E se pudesse reconstruir vidas, assim como sua própria vida estava sendo reconstruída? Uma ligação de Paulo interrompeu seus pensamentos. O tom urgente na voz dele imediatamente acendeu um alerta. Mãe, ele disse, a voz trêmula, precisamos de você. É sobre a Quitéria. 3 meses depois, Neuza estava na grande sala de reuniões da construtora Oliveira, apresentando o relatório trimestral aos acionistas. Os números eram impressionantes, não apenas nos projetos comerciais tradicionais, mas também no impacto social da Fundação Antônio Oliveira, que já havia assegurado parcerias com 3 municípios da Grande São Paulo. Como podem ver, ela concluiu indicando os gráficos projetados na parede. Nossa nova direção estratégica não apenas manteve nossa lucratividade, mas abriu portas para mercados e oportunidades que não havíamos considerado anteriormente. Após a reunião, enquanto conversava com alguns investidores, Neuza notou Simone acenando discretamente do outro lado da sala. Havia um brilho peculiar em seus olhos. — O que foi? Perguntou Neuza quando conseguiu se afastar. Paulo e Quitéria estão aqui com Raquel, estão esperando no seu escritório. Neuza consultou o relógio surpresa. Não esperava vê-los hoje. Eles pareciam animados. No escritório, encontrou a família completa. Paulo de pé junto à janela, Quitéria sentada no sofá com Raquel, que desenhava concentrada em um caderno. — Que surpresa boa! Neuza comentou, fechando a porta atrás de si. — Aconteceu alguma coisa? Paulo e Quitéria trocaram olhares conspiratórios. Foi Quitéria quem falou primeiro. — Temos uma notícia. Ou melhor, 2. — Estou ouvindo. Neuza sentou-se em sua cadeira, curiosa. — Primeiro, Paulo anunciou, aceitamos oficialmente a proposta da casa no Jardim Europa. Assinamos os papéis esta manhã. Isso é maravilhoso. Neuza sorriu genuinamente. Vocês vão adorar o projeto finalizado. Os jardins especialmente serão... E segundo,
Quitéria interrompeu suavemente, colocando a mão sobre a barriga com um sorriso significativo. Raquel vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha em cerca de 7 meses. Neuza ficou momentaneamente sem palavras, absorvendo a notícia. Então levantou-se e abraçou a nora com genuíno afeto, algo que teria sido impensável alguns meses atrás. Estou tão feliz por vocês, disse, a voz embargada pela emoção. Tão feliz. Raquel, que aparentemente já sabia da notícia, ergueu seu caderno. Olha, vovó, já desenhei nossa família nova. Agora tem 5 pessoas. O desenho mostrava as mesmas 4 figuras de mãos dadas, mas agora com uma quinta, pequenina, entre Paulo e Quitéria. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Neuza abriu uma garrafa especial de vinho que guardava há anos, um presente de Antônio em seu último aniversário juntos. Enquanto saboreava uma taça na varanda, olhando para a cidade, pensou em como a vida podia mudar de maneiras inesperadas. Há 6 meses, sentira-se excluída de sua própria família, tratada como uma conveniência ocasional, uma presença tolerada. Hoje, estava mais conectada a eles do que jamais imaginara possível, não através da dependência ou do sacrifício, mas através do respeito mútuo e de limites saudáveis. A decisão de entregar as chaves naquele dia doloroso não havia sido um fim, como temera inicialmente, mas um novo começo. Ao reclamar sua dignidade, acabara fortalecendo, não enfraquecendo, os laços familiares que tanto valorizava. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Simone. O comitê de seleção para o prêmio empresarial do ano acabou de ligar, anunciou sua assistente com empolgação. A construtora Oliveira é finalista na categoria Empresa Socialmente responsável pelo projeto Vila Esperança. Isso é inesperado, Neuza respondeu genuinamente surpresa. A fundação era tão recente, ainda nos primeiros estágios de implementação. Aparentemente, seu discurso na conferência municipal causou grande impressão. A combinação de expertise empresarial com compromisso social genuíno é exatamente o que eles estão procurando destacar este ano. Depois de desligar, Neuza voltou à varanda, observando a noite paulistana. Pensou em como uma única decisão podia desencadear uma série de mudanças que se estendiam muito além do objetivo inicial. Ao estabelecer limites em sua vida pessoal, abrira espaço mental e emocional para desenvolver projetos profissionais que sempre desejara, mas nunca priorizara. Havia também reencontrado partes de si mesma que estiveram adormecidas por anos. Não apenas a empresária visionária, mas também a mulher que apreciava amizades, que tinha interesses próprios, que podia ser avó e mãe sem que esses papéis consumissem sua identidade completa. Na semana seguinte, durante o almoço dominical que agora acontecia em sua cobertura, Neuza observava a cena, com satisfação tranquila. Paulo e Quitéria discutindo animadamente os planos para o quarto do bebê, Raquel mostrando seus desenhos, mais recentes, todos compartilhando a mesa que uma vez sentira tão vazia. Vovó? Raquel perguntou repentinamente. Você também vai morar no condomínio novo com a gente? Um silêncio expectante seguiu a pergunta inocente. No passado, tal questão teria causado tensão imediata. Olhares desconfortáveis entre Paulo e Quitéria. Ela hesitou por um instante, observando o olhar curioso de Raquel e o silêncio respeitoso de Paulo e Quitéria, como se esperassem que aquela resposta definisse não apenas o destino daquela casa nova, mas o futuro de todos eles. Finalmente, Neuza sorriu com ternura e respondeu: Querida, eu não vou morar aí dentro com vocês, de fato, mas escolhi um apartamento no mesmo condomínio, no andar de cima. Assim, estamos pertinho um do outro, mas cada um com seu espaço, como adultos que precisam de privacidade e conforto. Raquel estalou os dedos, satisfeita. Ótimo. Assim podemos brincar no parquinho juntas sempre que eu quiser. Quitéria, emocionada, aproximou-se e apertou a mão da sogra. Obrigada. Mãe, seu gesto mostra o quanto nos ama, mas também o quanto respeita nossa família. Paulo concordou emocionado. Foi a melhor escolha, mãe. Ter você tão próxima e ainda manter nossos espaços vai fortalecer nosso vínculo. Naquela mesma tarde, eles visitaram a unidade onde Neuza instalaria seu novo lar.
Raquel abriu portas imaginárias, circulou pela sala como se fosse um navio em alto mar e exigiu escolher a cor dos tapetes e das almofadas. Neuza, divertindo-se, permitiu que a neta desenhasse corações e estrelas nas paredes provisórias, enquanto Quitéria tirava fotos para mostrar aos amigos. Paulo ficou ao lado, observando e sentindo um misto de orgulho e alívio. Aquele apartamento simbolizava para todos um acordo silencioso de convivência harmoniosa. Nas semanas que se seguiram, a mudança se concretizou. Neuza reuniu amigos para ajudá-la a transportar livros, quadros e peças de porcelana herdadas de Antônio, organizando tudo com o mesmo esmero com que gerenciava um canteiro de obras. Mas em vez de plantas e cronogramas de engenharia, sua planta, de ação cotidiana, envolvia vasos de samambaia, estantes cheias de fotografias de família e a organização de um cantinho especial para Raquel guardar seus desenhos. Logo no primeiro fim de semana, Neuza preparou um brunch no terraço compartilhado do prédio, convidando Paulo, Quitéria e Raquel para degustarem quiches, frutas frescas e o tradicional café com pão de fermentação natural. Enquanto conversavam sobre viagens, escola e projetos da fundação, bateu o telefone de Quitéria. Era o pediatra informando que Raquel e seu irmãozinho, ainda na barriga de Quitéria, estavam se desenvolvendo perfeitamente. Um previsível e silencioso momento de emoção se seguiu, quando todos brindaram com suco de uva infantil e espumante suave para os adultos. O dia do nascimento do bebê foi comemorado como um feriado familiar. Neuza permaneceu ao lado de Quitéria, na maternidade, segurando sua mão e oferecendo lenços para enxugar algumas lágrimas de dor e de alegria. Quando o choro agudo do recém-nascido ecoou pelo quarto, Neuza sentiu um arrepio de amor que misturava lembranças do passado, da perda de Antônio, e a certeza de que renascia ali naquela sala um novo capítulo para a família. No instante em que segurou o pequeno sobrinho em seus braços, sussurrou: "Bem-vindo ao mundo. Sua vovó te ama, assim como amo cada estrela dessa família." Com o passar das semanas, a rotina se ajustou. Nos dias de trabalho, Neuza continuava a liderar reuniões estratégicas, mas agora com a satisfação de saber que deixaria Raquel e o bebê em segurança com os pais, tão próximos. À tarde, trocava os saltos altos pelos tênis discretos e corria até o condomínio do filho para ler histórias, brincar de esconde-esconde ou simplesmente ficar em silêncio, observando as plantas cultivadas juntos. As bicicletas, de tão usadas, pareciam implorar por manutenção, sinal de quantas pequenas aventuras haviam acontecido naquelas bandeiras de cor vibrante. No escritório da construtora Oliveira, a vida também florescia. A Fundação Antônio. Oliveira passou dos primeiros estudos de viabilidade ao canteiro de obras em Vila Esperança, erguendo as primeiras moradias sustentáveis para famílias de baixa renda. Neuza visitava o local com frequência, conversando com beneficiários, ouvindo relatos emocionantes de pais que, pela primeira vez, teriam um lar digno. Era como reviver seu próprio sonho de juventude, transformar vidas, não apenas construir paredes, mas erguer esperanças. Certo dia, ao percorrer o terreno lamacento após uma chuva forte, uma jovem mãe se aproximou, enxugando os olhos sob o capuz molhado. "Dona Neuza, nunca imaginei que alguém como a senhora..." Neuza inclinou a cabeça, curiosa. "Que alguém com minha trajetória se importaria conosco?" "Sim," a mulher continuou. "Quando minha filha conta que vai para a nova vila da tia Neuza, ela sorri. E minha família respira alívio. Obrigada por nos dar não apenas uma casa, mas dignidade." Naquele instante, Neuza percebeu que seu propósito havia se ampliado muito além da própria residência ou da aceitação familiar. Aquela empatia recíproca, entre quem doa e quem recebe, tornou-se parte de sua identidade. Em casa, Paulo e Quitéria observavam mudanças semelhantes. Ele, antes tão absorto em planilhas e relatórios, descobriu o prazer de participar de comitês de pais na escola. Ela, antes reticente quanto à sogra, encontrou em Neuza uma mentora de vida, alguém capaz de oferecer conselhos sensíveis sobre maternidade e carreira, sem jamais invadir
ou menosprezar suas escolhas. Os limites, uma vez estabelecidos, fortaleceram o respeito e o afeto mútuo. Em uma tarde de sexta-feira, a equipe de Neuza celebrou o primeiro esqueleto de concreto das casas populares com um evento simbólico. Plantaram árvores nativas em volta das moradias em construção. Quando ela voltou para casa, cansada, mas realizada, encontrou um bilhete de Raquel preso ao seu casaco. Vovó, preciso te contar um segredo. Meu irmão vai ter um nome que começa com A, igual ao do vovô. Ele terá a mesma coragem que você. Neuza sorriu com um nó na garganta. Cada letra daquela afirmação infantil carregava o peso de gerações. Antônio, a coragem dele, suas próprias conquistas e a certeza de que o legado continuaria vivo no coração daqueles pequenos. Ao longo dos meses, a construtora Oliveira incorporou o projeto social à estratégia de crescimento, equilibrando lucratividade e impacto. A linha Moradia com Propósito tornou-se símbolo de inovação no mercado, atraindo novos investidores que viam valor em negócios alinhados com causas sociais. Neuza, agora na diretoria consultiva, dedicava parte do tempo a orientar jovens empreendedores que desejavam replicar modelos semelhantes em outras cidades brasileiras. Paralelamente, nos domingos alternados, os almoços em família viraram celebrações de gerações. Mesmo quando surgia algum atrito, uma opinião diferente sobre decoração, um desencontro de horário, bastava que alguém lembrasse: cuidado com a lista de convidados, expressão brincalhona que ecoava desde os primeiros dias em que Neuza havia declarado sua independência, para que todos soltassem risadas e se reconectassem. Em um desses almoços, Raquel, já com 6 anos, organizou uma cerimônia de posse simbólica. Distribuiu medalhas de papel para cada membro da mesa, com palavras como melhor mãe, avó corajosa, irmão protetor. Quando deu a Neuza a medalha de vovó fantástica, limpou a garganta como uma adulta e declarou: vovó, sem você eu não sei quem seria. Você é meu exemplo de força e amor. Os olhos de Neuza se encheram de lágrimas, mas foram de emoção, genuína, não de dor. Ela perceberia mais tarde, ao reler aquela frase escrita pela neta, que cada página de sua vida, por mais amarga que pudesse ter sido, havia produzido frutos doces de amor e gratidão. O ano seguinte reservou outra grande conquista: a construtora. Oliveira recebeu o prêmio de Empresa Socialmente Responsável do Ano, pela Câmara Municipal, reconhecendo publicamente o compromisso de Neuza com a habitação popular. No discurso de agradecimento, ela evocou o nome do marido. Este prêmio não é meu nem da nossa empresa, disse com a voz embargada. É de cada família que acreditou, de cada árvore que plantamos, de cada sonho que ajudamos a erguer. Mas, acima de tudo, é de Antônio Oliveira, que me ensinou que construir um futuro melhor começa pelo alicerce do respeito e do amor ao próximo. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou Paulo, Quitéria e os 2 pequenos a esperarem, no hall de entrada, com um buquê de flores do jardim de Hera, que Neuza sempre cultivou. Raquel correu para abraçá-la, enquanto o bebê, em um colo, estendeu o bracinho como se quisesse cumprimentá-la. Naquele abraço, Neuza sentiu-se completa. Dias depois, em seu escritório particular, diante de uma pilha de novos projetos e da planta de expansão da fundação, Neuza escreveu um texto para o site da construtora. Sem títulos, apenas um relato. Descobri que minha maior obra não estava nos arranha-céus, nem nos condomínios de alto padrão, mas naquilo que acontece entre as paredes humanas, no respeito entre o dar e o receber, no espaço que cada um merece para crescer, no amor que cabe em gestos simples de cuidado mútuo. É isso que me motiva a acordar cedo todos os dias e a continuar construindo, não apenas casas, mas pontes de empatia e dignidade. Na última cena da história, Neuza aparece no balanço do parquinho do condomínio, empurrada gentilmente por Raquel. O vento brincava em seus cabelos grisalhos e ela fechou os olhos, sentindo o sol acariciar o rosto. Abaixo, o novo prédio que abrigava sua família surgia imponente, mas não menos acolhedor. Do lado de fora, bandas de crianças corriam em volta, gargalhando. Ao longe,
Paulo ajeitava o carrinho com o bebê dormindo, e Quitéria o observava, com um sorriso de cumplicidade. Naquele instante, Neusa compreendeu a grandeza do que havia alcançado. Quebrara o modelo de mãe que se sacrifica e se esconde. Erguera sua própria identidade ao lado dos papéis que escolheu desempenhar e construiu, finalmente, a harmonia de uma família unida, mas livre. Ao se despedir do balanço e caminhar de volta para casa, erguendo Raquel em seus braços, sentiu-se mais viva, mais inteira do que jamais estivera. E assim, sem títulos, a história de Neusa não termina. Ela continua feita de dias comuns e conquistas extraordinárias, construída com tijolos de limites estabelecidos, janelas abertas para o diálogo e o respeito, e o teto firme de um amor que agora nunca mais será silenciado.